minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Agora nós já temos 29 graus, né? Já subiu a temperatura, subiu também a sensação térmica, são 34 graus agora. Um alívio depois de muita chuva, né? Graças a Deus estamos aí com muito sol aqui em Natal. Bom, chegando agora então com esse tema erro que virou acerto, né? Feito a partir de um quase que um obituário que saiu no The New York Times nessa semana que se encerrou e trouxe então a história de Spencer Silva. Eu já conhecia a história, não sabia o nome dele, né? Spencer Silva, que era um químico e pesquisador daquela empresa 3M. Ele morreu na semana passada em St. Paul, no Minnesota, aos 80 anos de idade, né? E ele teve uma crise de taquicardia ventricular, que é quando o coração acelera, né? E bate mais rápido que o normal. E ele já era transplantado de coração há 27 anos, né? Aí você pode estar se perguntando, e por que a gente vai falar sobre uma pessoa da qual a gente nunca ouviu falar antes, né? É porque Spencer, ele conseguiu uma coisa assim fabulosa. Ele conseguiu transformar um erro em um grandíssimo acerto, né? Vou contar a história dele aqui. Talvez eu já tenha contado até rapidamente, misturado com outras coisas em outros podcasts. Mas hoje é especificamente sobre isso, então. Em 1968, então, Spencer, ele, trabalhando lá no Laboratório Central de Pesquisa da 3M, ele tentava de todo jeito criar um adesivo tão forte, mas tão forte, que pudesse ser utilizado para fabricar aviões, né? Uma cola poderosa aí na fabricação de aviões. Só que tudo deu errado. E o resultado foi o contrário, né? Ele conseguiu uma cola, né, tão fraca, mas tão fraca, que dava para você retirar. Você colava, né, lá o item e depois você retirava aquele item de onde você tinha colado com a maior facilidade do mundo e reaplicava aquele item em outro lugar, de tão fraca que era a cola. Bom, a maioria das pessoas nessa situação do Spencer iria se lamentar pelo erro, né? Jogar talvez tudo fora, né? Jogar todo aquele produto fora, começar tudo de novo. Mas não Spencer, né? Quando ele chegou naquele resultado tão fracassado, ele tinha dentro dele a certeza de que aquele adesivo era sim a solução para um problema que ele ainda não conhecia, né? O problema ele era desconhecido, mas ele tinha certeza de que existia uma aplicação comercial para aquele adesivo, né? Ele, nas palavras dele, que foram até trazidas também pela Folha de São Paulo no sábado passado, aliás, no sábado passado ontem, né? No sábado anterior, ele diz, aspas, né, para ele: senti que meu adesivo era tão evidentemente único que comecei a dar seminários em toda a 3M na esperança de produzir uma centelha entre os desenvolvedores de produtos, né? Ele queria, fecha as aspas, né? E essa declaração dele foi dada em 2010 ao Financial Times. Ele queria, então, despertar lá nos pesquisadores de produtos da empresa para a qual ele trabalhava, né? Que buscassem uma aplicação para aquilo, né? Aquela cola que era tão fraca, né? Para que ela servisse para algum produto. Bom, foram muitos anos, então, ele lutando para que aquele erro virasse um acerto, tentando estimular as pessoas lá da companhia dele a buscar uma solução para aquilo. E isso foi tão forte que ele ganhou até um apelido, que eu acho que também faria com que a maioria das pessoas desistisse, que era Senhor Insistente. Porque ele ficava insistindo, olha, vamos aplicar isso em alguma coisa. A confiança dele era tão grande que 4 anos depois, né, ele começou isso em 68, em 72 ele patenteou o adesivo. Segundo a reportagem, então, tecnicamente ele era chamado né, o adesivo ainda existe, microesferas de copolímero acrilato. Microesferas de copolímero acrilato, então, é o nome dessa cola fraquíssima, né? Que era o fracasso lá de Spencer, né? Bom, mais 2 anos pra frente, finalmente, alguém
lá na 3M, deu uma atenção mais, assim, séria, né, ao produto dele. Foi um engenheiro químico que trabalhava no laboratório de divisão de fitas, chamado Art Fry, que ele estava também em busca de desenvolver novos produtos. Ele gostou, já tinha ouvido falar de Spencer Silver por um colega, né, e estava jogando até golfe e tudo, e ele decidiu que queria dar uma aplicação, então, para aquilo. E olha como chegou para ele, qual seria o produto que ele ia usar. Fry, ele canta num coro da igreja, né? Então, um dia ele estava lá participando do ensaio do coro da igreja e as tiras de papel que ele usava para marcar as músicas no que eles chamam de inário, é como se fosse um livro com as músicas que vão ser cantadas, né? Ele botava umas tirinhas de papel, então, para marcar, porque a ordem às vezes muda, né? Qual que ia cantar hoje, qual que é da semana que vem, não sei o quê. Aí ele botava essas tirinhas de papel, só que essas tirinhas de papel ficavam caindo o tempo todo. Aí ele pensou imediatamente, vou usar o adesivo, né, a cola fraca que esse homem criou, para inventar então esse marcador de página que ficasse fixo naquela página, mas que também pudesse ser removido a qualquer momento, sem rasgar as páginas, porque esse é o problema, né, de você botar uma tira de papel. Se você deixar ela fixa lá, ela vai rasgar a página na hora que você quiser tirar. Então, ele disse, meu Deus, foi um momento eureka, né, mexeu com a cabeça dele, ele contou ao Financial Times nessa mesma reportagem, abre aspas aqui para ele, diz, ainda posso sentir o entusiasmo. E assim, então, em 1993... foi registrada a patente do que hoje se chama Post-it, que é aquele papelzinho amarelinho que a gente cola em qualquer canto com uma coisa importante e que a qualquer momento a gente remove. Tecnicamente, né, nessa patente, o Post-it é chamado de material em folha adesiva sensível à pressão e reposicionável. Nome lindo, né? Material em folha adesiva sensível à pressão, quer dizer, ela vai colar quando você faz uma pressão nela. E reposicionável porque ela cola, mas você pode descolar a qualquer momento, sem problema nenhum, né? Então, finalmente foi criado o Post-it, né? Mas aí você vai pensar, então deu super certo o Post-it de cara. Não deu certo. Foi feito um lançamento de teste em 1977 e ele então era chamado de Press and Peel. Em inglês isso é como se fosse assim, pressione e arranque, porque realmente você pressiona e ele gruda e depois você puxa de volta como se estivesse descascando alguma coisa. A sensação é descascar realmente. Mas ele foi lançado então em testes em 3 cidades nos Estados Unidos, aliás 4 cidades: Denver, no Colorado, Tulsa, no Oklahoma, Tampa, na Flórida e Richmond, na Virgínia. Só que foi um fracasso, né? Porque os consumidores eles ficaram todos, né, sem entender como era aquilo, se prestava mesmo, essa história desses pedaços de papel que você podia reposicionar. Ninguém entendeu qual era o uso daquilo. Mas aí a 3M também não desistiu. Olha a história do erro que virou acerto. A 3M poderia ter desistido, seria um fracasso. Não. O que é que ela fez? Ela inundou os escritórios de Boise, que fica no Idaho, com amostras grátis. E o que aconteceu? Quando o povo começou a usar aquilo sem ter que comprar antes, ficou todo mundo maravilhado. Então, para você ter uma ideia, 90% dos que receberam disseram que comprariam o produto depois. Então, 2 anos depois, enfim, a 3M lançou o produto com o nome certo, Post-it Notes, né? As notas de Post-it, que você consegue publicar, né? Pendurar em qualquer lugar. E nunca mais a 3M parou de vender essas os danados desses Post-its, né? Foi muito rápido, né? Depois que ela entendeu a estratégia de marketing, inclusive o próprio Silver deu uma entrevista à CNN em 2003 dizendo, abre aspas para ele, as Post-it Notes decolaram tão depressa que eu acho que deixei muita gente engasgada em marketing e vendas. Sempre foi um produto que fazia a própria publicidade, né? Porque realmente a pessoa
pegava o papelzinho, escrevia nele, pendurava num documento. Quando você entregava a outra pessoa, a pessoa já olhava aquilo e ficava, olha que massa, dá para tirar esse papel aqui de cima do documento e não vai deixar marcado, não vai rasgar nada, né? Aí ele continua dizendo, eles olhavam para aquilo, descolavam e brincavam com ele. Então saíam e compravam um bloquinho. Né? O marketing boca a boca, pode-se dizer, ou papel a papel, que você mandava de um para o outro e se via. Silver e Fry, então, né? Spencer Silver e Art Fry, tiveram um nome colocado no Hall da Fama dos inventores dos Estados Unidos, né, os inventores nacionais, em 2010. E Spencer Silver, que foi o primeiro, então, a ter o grande fracasso com a cola que não prestava, né, ou aparentemente não prestava, que era para avião, né, era tão forte que serviria para avião, mas depois era tão fraca que não colava nada a contento. Ele recebeu o prêmio de invenção criativa da Sociedade Americana de Química em 1998. A história é tão interessante que um filme de 1997 chamado Home Michelle traz a história da criação do Post-it. Só que como ninguém conhecia quem criou o Post-it, era uma coisa que estava em todo lugar, a personagem Michelle, que era interpretada por Lisa Kudrow, que é aquela Phoebe de Friends, né, da série, famosa pela série Friends, ela finge que ela era a autora do grande sucesso, né? Depois, a reunião, tem lá uma reunião 10 anos depois do colégio, e ela, sem ter o que dizer, diz, não, fui eu que criei o Post-it. E é engraçado porque nesse filme usaram a consultoria do próprio criador do Post-it, né? Ou da cola do Post-it, que é o Spencer Silver. Usaram a consultoria dele para que ele dissesse o que era. Ela fingindo, ele desse a fala a ela, fingindo do que era o Post-it, e ele explica sem dizer exatamente o que era, né? Ele abre aspas aqui para ele, que ele diz, eu inventei uma cola especial. E aí ela seguia com um blá 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 danado, explicando o processo químico para termofixar a resina, misturá-la com um epóxido e adicionar um derivado de glicose complexo durante o processo de emulsificação. E segundo ele, todo esse besterol foi criado com esse pedido, então, de ajuda técnica a 3M. Os cineastas pediram a 3M que ajudassem a fazer essa cena. Então, foi o próprio criador do Post-it, da cola do Post-it, que, vamos dizer assim, inventou, né, a fala do personagem que estava mentindo que tinha criado o Post-it. É muito interessante. Ele ainda diz assim, eu escrevi um monte de coisas que não tinham nada a ver com Post-it e eles as usaram. Ele diz até que se fosse seguir essa receita que ele tinha dado lá através da personagem, ia parecer mais com algo que a gente ia usar para consertar uma cadeira da sala de jantar do que mesmo adesivo necessário para fabricar o Post-it. Não deixa de ser uma história interessante. Então, infelizmente, Steve Spencer, Spencer Silver, não sei que estou com Steve na cabeça. Spencer Silver faleceu no dia 8 agora de maio, né, do coração, mas a obra dele, né, é a prova para nós no dia a dia que nem todo erro é de fato um erro, ele pode se tornar uma vitória, só depende da perspectiva que a gente aplica. Lógico que isso não vai servir para tudo na vida, mas de você encarar uma nova aplicação para aquilo que parecia um fracasso. E ele conseguiu, então, um sucesso que faz parte do nosso dia a dia no mundo inteiro, até hoje, né? Desde quando ele deu errado em 68, até quando ele de fato foi lançado e pegou, já são certamente mais do que 20 anos da gente usando Post-its em todo lugar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Renovo o convite para domingo que vem, 10 da manhã, primeiro sobre futebol, depois sobre esses assuntos variados. Até lá.